Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando a lição que traz o tema Justiça Divina e hoje vamos estudar a lição de número 8, que traz o seguinte tema: o bom pastor e os pastores infiéis. Um tema bastante pertinente, um tema atual, um tema impactante, e nós vamos ver o que ele quer dizer com os pastores infiéis e o bom pastor. É uma lição muito rica, está em cima do capítulo 34 do profeta Ezequiel. A lição vai trabalhar especificamente dos versículos 1 a 12, mas o capítulo todo tem 32 versículos e 32 ou 31, deixa-me ver para não pecar. 31 versículos, estou confundindo com a lição anterior. 31 versículos e é um tema muito rico, tá certo? Promete muito. O bom pastor e os pastores infiéis. Esse termo bom pastor, ele já é bastante conhecido por conta do Novo Testamento. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então é essa ideia de bom que já esse adjetivo bom aqui já contrasta com a ideia de mal, certo? Que ele é bom em todos os sentidos e já identifica uma oposição, uma ideia contrária. Então, quando você fala de algo bom é porque existe algo ruim, né? Está se opondo a algo ruim. Então, o bom pastor e os pastores infiéis, que são os maus pastores. É bem verdade que o profeta Ezequiel aplica esse termo todo à liderança política nacional, religiosa, civil, em todas as áreas. Aqueles que estão liderando são classificados como pastores. A metáfora de pastores, já que um pastor é alguém que pastoreia, que cuida, que conduz, que guia, e esse é um termo que se define o conceito de liderança, né? De forma metafórica, aquilo que era aplicado a um condutor de ovelhas ou de gado, agora será aplicado a um condutor de pessoas, a um guia, a um líder de pessoas, em qualquer área, seja religiosa no templo, os sacerdotes, sejam os juízes nos tribunais, sejam os governantes, os príncipes, os reis, todos estarão sendo classificados aqui como pastores. Então vamos para a nossa lição, que é muito rica. Ela segue 3 objetivos. O primeiro é identificar o rebanho nas Escrituras. O que é um rebanho? Que são as ovelhas. Segundo, descobrir os pastores infiéis de Israel. Terceiro, refletir sobre o bom pastor. Então, o texto de Ezequiel, que vai do capítulo 1, capítulo 34, versículos de 1 a 31, me perdoe que eu coloquei aí 32, é 31, como nós tivemos uma lição que até o versículo 32 eu sustentei e por isso na minha cabeça vinha o 32 o tempo todo, mas é 31 versículos, viu? E eu estava nesse conflito, 31 versículos. Olha só, nós temos aí, pelo menos, você vai perceber aí que tem 6 divisões. Primeiro, dos versículos de 1 a 4, a exploração das ovelhas, que é denunciada por uma profecia. Deus levanta o profeta e diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel.
profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Veja que é uma denúncia aqui profética acerca dessa exploração das ovelhas, de 1 a 4. De 5 a 8, ele nos dá uma descrição pormenorizada da situação das ovelhas. Veja, de 5 a 8. Assim se espalharam por não haver pastor. Quer dizer, você ter e viver como se não tivesse, porque a mensagem é aos pastores. E o estado das ovelhas é como se não existisse. Veja só. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas, Deus diz que lhe pertence, andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, que são os pequenos montes. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Veja a situação das ovelhas, dispersas, desgarradas nos montes, nos outeiros, se tornaram pastos para as feras, estão totalmente desgarradas por falta de pastor. Os pastores estão apacentando apenas a si mesmos. Este é o estado. Então Deus fala do julgamento dos pastores infiéis, versículos 9 e 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Veja como Deus toma uma decisão que vai julgar os pastores, vai requerer da mão deles, assim como Jacó diz que Labão cobrava toda a ovelha que ele tomava conta no rebanho. Se um lobo devorava, estraçalhava, ele tinha que pagar aquela ovelha. Disse Labão, não perdoou nenhuma, disse Jacó. Nos versículos 11 a 16, Deus toma uma decisão e faz uma promessa. Veja que riqueza. 11 a 16. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus decide agora buscar as suas ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão.
Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Veja como Deus trata de forma perfeita. E aí, no final, ele diz que vai cobrar da ovelha que não cumpriu o seu propósito. Então vamos lá. Nessa parte aqui, Deus decide e faz a promessa que ele vai buscar, vai curar, vai tratar, vai colocar no lugar certo, vai protegê-la com toda a provisão. Do 17 ao 22, fala-se do julgamento das ovelhas. Assim como você tem o julgamento dos pastores infiéis, de 9 a 10, você tem do 17 ao 22 o julgamento das ovelhas. Porque Deus, ele trata de forma imparcial. Como essa mensagem é para pessoas, para a sua nação, então ele mostra como ele trata esta situação. O belo de tudo isso é que o nosso Deus não é um Deus imparcial. Ele trata de forma perfeita, com parcialidade. Veja como Deus é tremendo, né? Nesse aspecto, né? Porque ele não é como o homem que trata de forma parcial. Deus trata com imparcialidade. Veja só. Aí os versículos 17 a 22, o julgamento das ovelhas. O Deus que julga os pastores infiéis também julga as ovelhas infiéis. Veja só. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Olha só. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Depois que Deus junta o seu povo, que ele restaura as suas ovelhas, aí no meio daquelas ovelhas tem ovelhas arrogantes, soberbas, carneiros, que não perdoam o rebanho, parte para cima com seu chifre, dando uma rada, tirando as menores do caminho, derrubando, come o pasto e fica lá pisando e melecando para que as outras venham comer. O pasto pisoteado, o pasto melecado, sem necessidade, comeu a sua parte e ficou pisando para que o outro não tenha direito. Chega nas águas, bebe água e depois entra, turva a água, entra com os pés sujos, deixa a água baldeada para que as outras possam beber. Aí Deus não aceita a injustiça. Chega, empurra a outra com o ombro e
pressa e faz aquela pressão de uma ovelha contra a outra, empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes. Então Deus vai julgar. Deus não aceita esse tratamento, essa injustiça, essa desigualdade, essa desarmonia no meio das ovelhas. Ele vai tratar também. Ele trata os pastores e trata as ovelhas, porque ele é um pastor justo. E dos versículos 23 ao 31, que aí é 32, mas é 31, promessa escatológica messiânica. O belo disso aqui é que não deixe de surgir a promessa do Messias. E aqui nós vamos encontrar a promessa da nova aliança, sabe? A promessa da nova aliança, a promessa do Messias. E nós começamos com o 23, suscitarei para eles um só pastor, não mais muitos. Suscitarei, é no futuro, né? E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Davi, que quer dizer amado, é um dos títulos de Jesus na escatologia do profeta Ezequiel. Porque a Bíblia mostra que Deus diz duas vezes no Novo Testamento: esse é o meu filho amado, a ele escutais. Este é o meu filho amado em quem me comprais, que realiza a minha vontade. Então o filho amado é Jesus, é o Davi, o verdadeiro Davi. O profeta Ezequiel, tanto aqui no capítulo 34, trata o Messias como Davi. Jesus é o filho de Davi e é o Davi. Quanto no capítulo 37, veja comigo aí, capítulo 37, versículo 24 em diante. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Veja que promessa maravilhosa, messiânica, onde Davi será o pastor e o único pastor. Versículo 24 do capítulo 34, voltando para o 34. Eu, Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Essa expressão, eu serei Deus e eles serão meus servos, ela se confirma, se consolida na nova aliança, quando Deus escreve as suas leis em nosso entendimento por meio do seu Espírito. Então ele disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é uma promessa da nova aliança. Farei com eles, com elas, as ovelhas, aliança de paz. A nova aliança que é prometida, ela trará paz e justiça. Está escrito em Jeremias 33. E é sempre a ideia da nova aliança é trazer paz para o homem, paz com Deus e paz com o próximo. Em Romanos 5:1, Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a paz que é proveniente dessa nova justificação no contexto da nova aliança, do novo pacto. Então, Deus diz: farei com elas aliança. Aqui a promessa da nova aliança sempre está sendo pontuada aqui dentro do livro de Ezequiel e no livro de Jeremias, uma nova aliança. E acabareis com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Por que habitarão no deserto? Porque as ovelhas de Israel, o maior número de rebanhos criados era na região sul, na região desértica. Até hoje se sabe que a criação de ovinos, não é? E caprinos, que são cabra, ovinos, ovelhas, a de ovinos,
é necessário que seja uma terra mais quente do que úmida, é mais saudável para elas. E aí que as ovelhas sempre se multiplicaram e ganharam vantagens nas terras secas. Até hoje os árabes criam muito no deserto. Em Israel, na região sul. Então é mais importante, é muito mais fértil para eles viverem numa terra seca do que úmida. Agora, contanto que tenha pastos para onde serem guiadas para o pasto, né? Espaços montanhosos também é bom para as ovelhas, para o exercício das pernas, que ele tem pernas frágeis, e para lhe dar movimento, dada a sua docilidade e simplicidade. Então, as características da terra de Israel são propícias mesmo para a criação de ovelhas. Aí Deus diz aqui: e dormirão nos bosques delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. 26. Eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênçãos. No lugar do outeiro, do seu monte, né? As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. E tudo isso aqui está falando de uma projeção para pessoas, e não necessariamente ovelhas, né? Frutos, plantas, tudo. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então aqui tem uma promessa escatológica extraordinária, uma promessa messiânica que foi vaticinada do 23 ao 31, onde envolve o Messias e a nova aliança. Partes dessa profecia já se cumpriram e estão se cumprindo. E é perceptível historicamente. O texto áureo nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui, ele assume a figura do bom pastor, se identificando com o texto de Jeremias 23, em que Deus é esse bom pastor, e há muitos textos que Deus é um pastor bom para Israel. Um pastor bom, um pastor de verdade, um pastor que faz a coisa certa, que cuida da maneira certa. Então eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, quer dizer, ele luta por elas, se entrega por elas. Jesus fala isso diante de um discurso com os fariseus, que não estão aceitando a cura do cego de nascença no capítulo 9, e o capítulo 9 termina e continua no capítulo 10, e eles estão querendo entrar no reino de Deus por meio da sua religiosidade, por meio das suas tradições, e Jesus mostra que é preciso que aqueles que estão cegos vejam para poder entrar no reino de Deus, e aqueles que veem fiquem cegos. Então os fariseus que pensam que estão vendo estão cegos. Eles estão querendo entrar por outra porta. Aí Jesus diz que aquele que entrar por outra porta é ladrão e salteador. Porque ele é a porta das ovelhas, e ele é o pastor que conduz as ovelhas para fora. Ele usa duas metáforas ao mesmo tempo. Ele tanto é a porta do aprisco, quanto ele é o pastor que toma conta daquele aprisco. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. E ele diz que é o bom pastor,
e diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Então ele usa essa figura como se os fariseus e os saduceus e os escribas são os ladrões da fé, porque querem se apossar do reino de Deus por outro caminho. E o ladrão, ele entrava no aprisco, pulava o cercado, matava a ovelha, sacrificava dentro para evitar barulho, já entrava e dava no pescoço dela, sacrificava, jogava para fora. O ladrão não vê então matar, o outro pegava do lado de fora, roubar e levava para destruir, quer dizer, fazer ela em pedaços, tirar a lã, tirar a carne, tudo isso, né? Então o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. E era o que eles estavam fazendo, os religiosos. Muita gente interpreta isso como se fosse aplicado ao diabo, né? O diabo não vem senão, o texto não diz o diabo, tá certo? Então a verdade prática diz assim: as escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Do jeito que o texto mostra a liderança política, nacional e religiosa, isso se aplica hoje à liderança eclesiástica, né? Uma aplicação paralela, já que a igreja é o povo de Deus e a igreja ela é feita de ovelhas, o povo do novo pacto. Então está debaixo do rebanho do pastor, do supremo pastor. Então ela está sujeita a tudo isso também. A nossa introdução nos diz assim, a introdução, nesse texto da introdução, o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber: primeiro, de 1 a 10, os pastores infiéis. Segundo, Deus como futuro bom pastor, e 11 a 16. E terceiro, o julgamento entre as próprias ovelhas. E quarto, e o Messias como pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Essa é a proposta no momento e é aqui que nós vamos seguir, né? Que nesse momento se limitar a esse espaço. Primeiro capítulo, sobre o rebanho. Como é constituído o rebanho dos ovinos, as ovelhas, em relação à natureza, em relação ao rebanho todo, e os pastores. Então são os 4 tópicos desse capítulo primeiro. Diz assim: primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, porque lá está dado no sentido metafórico, né? Para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia se comparar com ovelhas. O Salmo 23 nos mostra, né, apresenta um quadro perfeito dessa comparação, escrito por Davi, que foi pastor, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Fala do cuidado do pastor, da condução, da provisão, da proteção, todo um cuidado ali pastoril. Ovelhas. A ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, em João 2,14, quando cita no templo que os cambistas estavam vendendo bois, vacas, ovelhas, pombos. Está aqui, João 2,14. Então cita ali ovelhas, literalmente, é no sentido literal. Mas tem 74 vezes o termo no Novo Testamento. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. No profeta Isaías 53, ele diz: como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro perante os seus tosquiadores, aqueles que cortam a lã, faz a tosquia. Esse texto é citado em Atos 8:32, no diálogo entre
Filipe e o eunuco que está lendo Isaías 53. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. O Salmo 23, o Salmo 74, o Salmo 100, somos ovelhas do seu pasto. Então essa relação de Deus e seu povo é sempre tratada nessa figura de linguagem, pastor e ovelha. É uma relação bela porque ela traduz todo um plano, um quadro do que seria uma condução ideal, uma relação ideal. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, ele abre a porta do aprisco, ele sai na frente, elas lhe seguem. Veja quantas lições são dadas e passa a representar essa relação do povo de Deus, esse povo pactual. A natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7 diz: e ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. É comum que haja isso entre ovelhas. Tem um vídeo aí na internet que um carro passa assim e tem um rebanho de ovelhas numa cerca, e o fato dele engalhar na cerca e fazer um barulho, uma ovelha cai e joga as pernas para cima, tomba só do susto. Então é um animal que se assusta muito rápido. É um animal muito simples, né? Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Tem muitos vídeos aqui no YouTube de tosquia. Pode observar a tosquia. Tem uma tosquia mais moderna, industrializada, e tem aquela tradicional. O pastor chega, coloca ela de cabeça para baixo, com as pernas para cima, amarra as pernas dela, pronto, está pronta para a tosquia. Ela não consegue resistir, lutar, dar coices. Coisas que você vê que não é possível fazer com um boi. Não é fácil amarrar os pés de um boi, de uma vaca, de um bezerro. Não é fácil. Mas a ovelha é possível, sim. Ela tem essa característica, né? Essa mansidão. Somente o pastor pode socorrê-la. Pois necessário uma supervisão diária. Quer dizer, são muito dependentes as ovelhas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Lucas 2:8 diz que os pastores tomavam conta das ovelhas durante a noite. Principalmente no período muito quente no verão, na Palestina e em outros locais, os pastores não saem durante o dia porque está quente demais, deixa para sair à noite, porque o sol está causticando, temperaturas elevadas, então eles passam a pastorear à noite. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. A gente vê no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 34 e 35, como Davi deixou sob os cuidados de outra pessoa e como houve a invasão de um urso e de um leão, e Davi dá esse testemunho que ele teve que enfrentar o urso e o leão enquanto cuidava das ovelhas. Então eles estão debaixo de ameaças, principalmente onde existem os predadores. Eles não podem saber que existem rebanhos de ovelhas, que eles estão sempre, isso é lobo, isso é leão, isso é o jaguar, todos têm interesse nas ovelhas, né? Primeiro que se eles atacarem, é um animal total. Se alguém não defender, não tem como ela se defender. Ela não faz resistência, não luta, não briga. É totalmente indefesa a ovelha. E a gente vê também no livro de Samuel, no capítulo 25, o caso de Abigail, a esposa de Nabal, e Nabal, que Davi ficou tomando conta com seus homens das ovelhas de Nabal, sem Nabal saber, não deixou que nada fosse frustrado, roubado, e depois pediu ajuda e Nabal se negou, e ele lembra esse episódio que nós guardamos as suas ovelhas, não tocamos em nada, protegemos seus homens,
e tudo isso de graça, né? E era tempo de tosquia, e Davi pediu apenas um apoio, que havia uma festa durante a tosquia, que é a remoção da lã das ovelhas, né? Durante o inverno eles deixam elas com muita lã. Chega o verão, eles removem, faz a tosquia por conta do calor. O rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. A gente vê em Números 27:17 como Deus trata Israel como um rebanho. Em 1 Pedro 5:2, tende cuidado de tomar conta do rebanho de Deus, com pastoreardes o rebanho de Deus. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus, conforme Isaías 40, versículo 11. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento, Mateus 26:31 e Lucas 12:32. A gente vê a instituição da nova aliança e 12:32, com esse: não temas, ó pequeno rebanho, que é do agrado do Pai entregar-lhes o reino. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. A gente vê no primeiro livro dos Reis, 22:17, o caso que o profeta diz para o rei Acabe que eu vi um rebanho na montanha, o pastor foi ferido e dispersa o rebanho. Então ele profetiza a morte do rei. Mateus 9:36, Jesus disse: grande é a seara, poucos são os obreiros, porque ele viu o povo disperso como ovelhas sem pastores. E esse texto se repete em Mateus 9:36, 10:16 e 15:24, está sempre tratando como o rebanho. 15:24 é o caso da mulher cirofenícia. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Mateus 10:16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então a igreja e a nação de Israel são tratadas como rebanhos, no qual estão sendo supervisionados, pastoreados pelo próprio Deus. E aí ele usa os seus mediadores, que são pessoas, para representá-los nesse processo, neste serviço. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias 23, de 1 a 5, né? Esse texto de Jeremias, que repete as mesmas expressões de Ezequiel, praticamente parece até que é a mesma profecia. Olha só, Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. A promessa messiânica, mais uma vez, o grande e supremo pastor será erguido para cumprir o propósito de Deus. No capítulo 2, sobre os pastores infiéis. Já vimos aí as características da ovelha, sua natureza, o rebanho, os pastores e agora os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel e pastores a pastores, quer dizer, compara os líderes a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel,
por causa da linguagem pastoril. Então, esse paralelo de linguagem é muito próximo, né? Todo mundo entende, é compreensível nessa analogia. O pastor de ovelhas, a função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação ou de uma igreja. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade. Davi, no Salmo 78, versículo 72, diz que ele conduziu o povo com a perícia de suas mãos. Deus achou a Davi como um pastor detrás das ovelhas e entregou o pastoreio do seu povo, e ele os administrou, os pastoreou com a perícia de suas mãos. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Ele percebe que falta uma, coloca na mão dos amigos que estão pastoreando na área e sai em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, no sentido literal da palavra. Em Êxodo 3:1, ele toma conta dos rebanhos do seu sogro. No Salmo 78, 70 e 71, tanto Moisés quanto Davi são pastores. Mas os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram de suas funções. Como pastores do povo, se desviaram a liderança. O que os governantes faziam? Versículos 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Eles estavam abusando da carne, estavam abusando da lã e estavam tirando proveito de tudo da ovelha. Porém, não estavam apacentando. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Infelizmente, isso aqui é um retrato de muitas lideranças nacionais, políticas e religiosas. Se a gente vê que existem denúncias contra a idolatria, que é buscar outros deuses, servir a outros deuses. Mas essa denúncia aqui é contra os maus cuidados do povo, o desprezo ao povo. A questão aqui já não é idolatria, é a infidelidade a Deus em relação à responsabilidade que ele confiou. Será que nós temos de fato correspondido à missão que Deus tem nos dado de conduzir pessoas, guiar pessoas? Eu não estou falando aqui de pessoas que ostentam o título ou ostenta na ideia de detém ou foi condicionada ou vocacionada para o pastorado. Mas é qualquer tipo de liderança que está sendo representada aqui, que é o caso que Deus está cobrando todas as lideranças de Israel. Será que nós temos de fato cumprido a nossa missão, cuidando daquilo que o Senhor nos entregou, nos vocacionou para tal? O profeta mostra três práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Quais são? Primeiro, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Estão comendo a gordura, estão explorando a lã e não estão apacentando. Será que tem lideranças agindo assim? Só explorando os benefícios que pode tirar do povo, que pode se satisfazer por meio do povo e não tem dado o devido cuidado
não tem dado a devida atenção, a merecida atenção do rebanho. Que esta lição sirva de um alerta para todos nós, para a nossa nação, para o nosso povo, para as lideranças em todas as áreas. Infelizmente é o que tem acontecido, e para designar exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo, nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos. E Jeremias 12:10, ele nos diz assim, veja só, Jeremias 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, quer dizer, a minha porção, a minha herança, a porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. E quem fez isso? Os pastores. Infelizmente. É um ponto muito crítico, né? A gente viu aí durante essa campanha deste ano a preocupação e como todo mundo fez campanha baseado nos princípios morais, e o medo de perder seu espaço, né, seus privilégios, muitas vezes, e às vezes é muito mais medo dos homens do que de temor a Deus, né, e muito mais medo de perder alguma coisa do que de oferecer alguma coisa. A gente percebe que se fosse medo por conta do sistema que iria se apossar, muita gente estaria nas ruas aí dando apoio ao povo. Mas quando chamou para a prática, enquanto a orientação era só verbal, foi mais fácil. Agora quando chamou para a prática, aí se revela um outro povo. Infelizmente, esse é um dos sinais, pelo menos na minha leitura, na minha frágil leitura de ovelha, o que os governantes não faziam, não cuidavam das ovelhas. 4 e 8, veja só. Versículos 4 e 8. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Misericórdia. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes e por nossa liderança eclesiástica. Nossa, é sério, né? Pois essa lição ela revela ovelhas com a perna quebrada e não foi ligada, ovelha desgarrada, ninguém foi atrás, ovelha ferida, ninguém tratou. E o Salmo 23 diz que derrama o óleo sobre a minha cabeça. Ele cuida, conduz as águas tranquilas, aos campos verdejantes. É o dever do pastor. As ovelhas dispersas. Versículos 5 e 6. Veja o que diz. Assim se espalharam por não haver pasto e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas, Deus está sempre reafirmando, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Quer dizer, um rebanho é uma custódia divina que alguém está tomando conta. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Quer dizer, pensando na nação de Israel que foi dispersa
levado pelos assírios, e agora a casa de Judá que está à mercê dos babilônios, Deus culpa os pastores por isso. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. Disse que foi feita uma pergunta ao pastor Gunnar Vingre, Daniel Berg, né? O que ele ia dizer a Jesus quando chegasse no céu? Primeira coisa, o que o senhor diria se o senhor chegasse no céu? Se eu iria pedir perdão pelas ovelhas que eu mandei para o inferno. Muitas vezes nós agimos de maneira que impedimos algumas pessoas de entrar no reino de Deus, pela forma como respondemos, agimos. E é muito sério isso, né? O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º mês aos 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Ou seja, Jerusalém já estava destruída. Se essa data estiver correta, teria sido esse o período dessa profecia. Sobre o bom pastor. A reação divina contra os maus pastores. Jesus, o bom pastor, e o pastor cristão. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca, ele mesmo, como pastor do rebanho. Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor em João 10, de 7 a 18, deixam isso muito claro, né? Que ele assumiu o papel do bom pastor. A reação divina contra os maus pastores, versículos 10 a 12, diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, em vez de serem pastores, eram lobos. E lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Aquele dia tenebroso que está para chover, com nuvens escuras, nublado, e o pastor sai em busca da ovelha. Assim é Deus em busca das suas ovelhas. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas, agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar, conforme Jeremias 23 e 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. A segunda diáspora, a palavra diáspora, que vem do grego dispersão. A primeira diáspora aconteceu com o cativeiro babilônico. Tá certo? É a primeira diáspora com o cativeiro babilônico. E a segunda diáspora começou no ano 70 depois de Cristo com os romanos. E Deus está restaurando o povo de Israel. De sorte que quem atentar para essa profecia sabe que ela já está se cumprindo literalmente. Tem muitos aspectos dessa profecia que, se não for esse, não pode ser outro. Porque Israel nunca viveu essa dimensão que é profetizada aqui, que já é possível perceber hoje na nação de Israel. Por exemplo, aqui, quando Deus diz que vai restaurar as suas ovelhas, veja esse texto aqui. Capítulo 34 de Ezequiel,
Versículo 28. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Isso aqui já é uma novidade. Não tem quem assombre mais Israel, não tem mais nenhuma fera que venha devorá-lo. É um pequeno estado que tem demonstrado isso claramente. Versículo 27. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguros na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Olha, Israel em 45 ainda estava dentro dos campos de concentração. Terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e eles ficaram nos campos de concentração. Então só foram lá tirar homens esqueléticos, vivendo o maior estado mais deplorável do submundo, da catástrofe humana. E em 48 eles fundaram um estado, e veja Israel o que é hoje. Pegaram uma parte deserta, criaram meios de agricultura elevado, padrão avançado. Hoje eles plantam e colhem no deserto, com tecnologias avançadas, não sentem falta de comida, não sentem falta de água, conseguiram dessalinizar as águas desérticas, criaram meios de condições pluviais, criaram meios de sobrevivência na área da agricultura, da pecuária. Eles têm criações de vacas, as vacas leiteiras mais importantes do mundo, competindo com as vacas holandesas, estão em Israel. Então, vacas que produzem 10 litros, uma vaca, imagina só um negócio desse, por dia. E Deus criou essas condições. Então é a diáspora que já está se cumprindo, E Israel nunca viveu isso na sua história dos tempos bíblicos, nunca. Então só no mundo moderno que estamos vendo isso acontecer. Então essa profecia está se cumprindo, porque Deus tem restaurado as suas ovelhas. Essa promessa não se refere ao Messias, E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3:15. Aqui ele está falando das lideranças que ele daria. Essa não é uma promessa ao Messias, porque é aos pastores, Darei pastores. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi, A promessa era para um futuro distante. É possível ver isso aqui nos versículos 23 e 24 e no capítulo 37 e 24 que já lemos hoje, e Oséias 3 e 5. Então ela é escatológica, só com o reino milenial, o reino messiânico, que isso se tornará uma realidade profunda. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, conforme Pedro diz em 5:4, o sumo pastor é o grande pastor. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Da forma como Deus está trazendo Israel de volta para a terra, Ele está também agregando pessoas ao seu rebanho. Todas as profecias do Antigo Testamento convergem para o Messias. Jesus disse em Lucas 24:44, de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os profetas apontavam para Cristo. E isso está se cumprindo. O bom pastor, que em breve será o sumo pastor de todos os rebanhos. A igreja de Israel, um só povo, uma só comunidade, um só reino. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. Assim deve ser o pastor cristão. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. Quantos pregadores, pastores, apóstolos, missionários têm morrido por conta da causa do Mestre, por conta de ovelhas? São mártires da fé. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4:11. Então a gente vê que o pastorado é um dom de Deus. Aquele subindo ao alto levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então é Ele quem concede à igreja pastores. Então ser pastor é um dom, é uma vocação divina, não é uma escolha humana, não é uma decisão humana. O homem pode decidir dar o título a alguém, mas o dom quem dá é Deus. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos e é dever nosso orar por eles. Ou seja, se você percebe na sua comunidade, em algum lugar, que existem pastores faltosos, orem por eles. Mas o que ele ensinar de correto, pratique. É isso que Jesus disse. Agora não pratique a sua forma, né? A sua prática não copie. Agora o seu ensino, obedeça, coloque em prática. Porque aí você será aprovado por Deus. Terá aprovação divina. Quando você não faz porque o homem não faz, então você está preocupado em agradar o homem. Então, quando você está preocupado em agradar a Deus, então você faz para a glória de Deus. A sua consciência é maior do que a consciência humana. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas. Ó, pá! Não é? Umas nas outras para marcar o território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Muitas vezes brigamos por coisas fúteis. Há competições entre as ovelhas, e Ezequiel mostra isso, 34, 20 a 22. Isso desagrada a Deus, e ele vai punir as ovelhas que estão competindo, dando marradas nas outras, empurrando. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Conforme o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em uma só fé, em um só rebanho, em um só propósito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula, seu ministério. E vamos em frente para a próxima aula. Na próxima vamos estudar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.